Olá, mentes curiosas e bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje vamos mergulhar no coração de uma filosofia que não só moldou uma nação, mas estruturou a psique de todo um continente por mais de 2000 anos. Falamos de um homem que buscou ordem no caos absoluto. Antes de começar, um breve comentário. Para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que vêm. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que contamos. Nem sempre serão uma representação literal, mas um acompanhamento visual para que deixem a imaginação voar comigo. Espero de coração que desfrutem. Imaginem um mundo a desmoronar-se. Não é uma metáfora. Falamos da China no século 6 a.C. A antiga dinastia Zhou, que outrora garantiu a paz e a estabilidade, fraturou-se em dezenas de estados feudais em guerra perpétua. Neste período, conhecido como o das primaveras e outonos, a lealdade é uma lembrança e a traição é a moeda corrente. Os filhos matam os pais pelo trono e os ministros usurpam o poder dos seus reis. O tecido moral da sociedade foi completamente dilacerado. É no meio desta escuridão que nasce Kongqiu, a quem nós conhecemos pelo seu nome latim, Confúcio. Ele não era um místico que meditava na montanha, nem um profeta que ouvia vozes divinas. Era, antes de tudo, um homem preocupado com a sobrevivência da civilização. Confúcio acreditava que a solução para o caos não estava em novas invenções nem em leis mais duras, mas no passado. Ele via-se não como um criador, mas como um transmissor de uma sabedoria antiga que as pessoas tinham esquecido. A sua missão era restaurar a harmonia perdida. Para entender o seu pensamento, devemos tirar os óculos da modernidade ocidental. Confúcio não busca a liberdade individual como a entendemos hoje. A sua pergunta fundamental não é o que eu quero, mas como eu me encaixo na rede de relações que sustenta o mundo. A sua vida foi, em muitos sentidos, uma série de fracassos políticos. Viajou de corte em corte oferecendo os seus serviços a diversos duques e reis, tentando convencê-los a governar pela virtude e não pela força bruta. Quase ninguém lhe deu ouvidos. No entanto, o seu fracasso na política converteu-se no seu triunfo na educação. Ao não poder mudar os governantes, decidiu mudar os futuros líderes. Tornou-se o primeiro mestre particular da China aceitando estudantes independentemente da sua origem nobre ou plebeia. Comecemos a dissecar as suas ideias. O primeiro pilar, e talvez o mais importante, é o conceito de Ren. Muitas vezes é traduzido como benevolência ou humanidade, mas o caractere chinês para Ren é composto por duas partes, o símbolo de pessoa e o número 2. Isto é crucial. Ren significa literalmente a relação entre duas pessoas, não pode ser humana em isolamento. A tua humanidade só se manifesta quando interages com outro. Para Confúcio, o eremita que se isola não é virtuoso porque renunciou ao campo de jogo da moralidade. O Ren é essa sensibilidade para com a dor e a alegria dos outros. É o que nos impede de ser indiferentes. Quando Confúcio formulou o que hoje chamamos a regra de ouro, fê-lo em negativo. Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. Mas como se pratica esta benevolência? Aqui entra o segundo conceito-chave, que muitas vezes é mal interpretado no Ocidente, o Li. Traduzimos Li como ritual, cerimônia ou propriedade. Mas não pensem apenas em incenso e templos. O Li abrange desde os grandes sacrifícios aos ancestrais até a forma como saúdas o teu vizinho ou como seguras a tua chávena de chá. É a gramática da vida social. Confúcio via o ritual não como uma restrição vazia, mas como o canal por onde flui a humanidade. Imagine que tem um sentimento de respeito por alguém. Esse sentimento é invisível, é interno. O Li, o ritual, dá-lhes uma forma física, uma reverência, um aperto de mãos, um presente. Sem o ritual, os nossos sentimentos ficam presos ou saem de forma desajeitada. Confúcio adverte que o Li sem Ren é vazio. Um ritual feito sem sentimento genuíno é apenas teatro. Mas o sentimento sem o ritual é selvagem e imprevisível. Precisamos de ambos, a emoção sincera e a forma correta de expressá-la. Isto leva-nos a uma das suas ideias mais fascinantes, a retificação dos nomes, ou Zhengming. Confúcio acreditava que o caos social começava quando as palavras perdiam seu significado. Se um governante não age como governante, não merece esse nome. Quando o Duque de Qi lhe perguntou sobre o governo, Confúcio respondeu com uma frase lapidar, que o governante seja governante, o ministro seja ministro, o pai seja pai e o filho seja filho. Parece uma tautologia, mas é uma exigência ética profunda. Significa que cada papel social acarreta uma responsabilidade específica. Não basta ter o título de pai biológico, deves agir com a proteção e guia que definem um pai. Se não cumpres com o dever do teu nome, estás a contribuir para o caos do mundo.
E falando de pais e filhos, chegamos ao motor emocional do confucianismo, Xiao, a piedade filial. Para Confúcio, a família não é apenas um grupo de pessoas, é o laboratório moral onde aprendemos a ser humanos. É a raiz de toda a virtude. Se não podes respeitar e amar aqueles que te deram a vida e te cuidaram quando eras indefeso, como poderias respeitar um desconhecido ou ser leal a um Estado? A moralidade expande-se em círculos concêntricos, começando sempre pelo lar. A piedade filial não é submissão cega. Confúcio diz que se um pai está a cometer um erro moral, o dever do filho é adverti-lo com suavidade e respeito. A lealdade verdadeira implica querer que o outro seja virtuoso, não simplesmente obedecer a ordens injustas. Desta base familiar surgem as 5 relações constantes que estruturam a sociedade: governante e súdito, pai e filho, marido e mulher, irmão mais velho e irmão mais novo, e finalmente a única relação entre iguais, a dos amigos. Notarão que 4 dessas 5 relações são hierárquicas. Confúcio não acredita na igualdade abstrata. Ele acredita na diferenciação. Cada pessoa tem um lugar e a harmonia surge quando o superior cuida do inferior e o inferior respeita o superior. Agora, quem é o encarregado de manter este delicado equilíbrio? É aqui que Confúcio introduz o seu ideal de pessoa, o Junzi. Tradicionalmente, este termo significava filho de um senhor, um nobre de sangue. Confúcio dá-lhe um giro revolucionário. Para Confúcio, o Junzi não é nobre por nascimento, mas por caráter. É o cavalheiro, a pessoa superior, o indivíduo exemplar. Qualquer um, mediante a educação e o esforço constante, pode converter-se num Junzi. É uma aristocracia do espírito, não do sangue. O oposto do Junzi é o Xiaoren, a pessoa pequena ou mesquinha. O Xiaoren busca o benefício pessoal, o ganho imediato e o partidarismo. O Junzi busca a justiça, o que é correto e o bem comum, mesmo que isso lhe custe a sua própria comodidade. O caminho para ser um Junzi é árduo. Requer autocultivo constante. Confúcio dizia: aos 15 anos direcionei meu coração para o aprendizado. Aos 30 mantive-me firme. Aos 40 não tinha dúvidas. É um processo de uma vida inteira. Este autocultivo é vital, porque para Confúcio, a política é simplesmente uma extensão da ética. Se o governante é um Junzi, se é virtuoso, não precisará usar a força nem castigos cruéis para manter a ordem. A sua própria presença transformará o povo. Usou uma metáfora bonita para isto. A virtude do governante é como o vento, e a virtude do povo é como a erva. Quando o vento sopra, a erva inclina-se inevitavelmente. A liderança moral é contagiante. Pelo contrário, se tentas governar apenas com leis e castigos, as pessoas aprenderão a evadir a lei e não terão vergonha. Mas se governas com virtude e ritual, as pessoas terão sentido de vergonha e corrigir-se-ão a si mesmas. É a diferença entre obediência externa e convicção interna. Confúcio coloca uma carga imensa sobre os líderes. Se há crime e pobreza no Estado, a culpa final recai na falta de virtude do governante. Não há lugar para desculpas. O poder não é um privilégio para o usufruto, é uma carga de serviço absoluto. Esta visão política era radical. Numa época de tiranos e guerreiros, Confúcio propunha que a legitimidade do poder vinha da moralidade, não da força militar. Por isso, muitas vezes, os seus conselhos resultavam incômodos para os duques, que só queriam expandir os seus territórios. Um dos aspectos mais interessantes é a sua visão sobre a educação. Confúcio foi um pioneiro na meritocracia. Ele dizia: na educação não deve haver distinção de classes. Acreditava no potencial transformador do estudo para qualquer ser humano. Mas estudar para ele não era memorizar dados. Era aprender a ser. Aprender poesia para sensibilizar o espírito, aprender história para entender o destino, aprender música para harmonizar as emoções. A educação era a construção do caráter. A música de facto tinha um papel especial. Para Confúcio, a música refletia a ordem do universo. Uma música harmoniosa promovia um estado mental equilibrado, enquanto a música estridente ou caótica podia corromper o coração das pessoas e, por conseguinte, do Estado. Apesar da sua ênfase na tradição, Confúcio não era um imobilista. Sabia que os rituais podiam mudar com o tempo desde que se mantivesse a sua essência. O importante não era a forma rígida, mas o espírito de reverência que habitava nela. Falemos agora do que Confúcio calava. Ele raramente falava de deuses, espíritos ou da vida depois da morte. Quando um discípulo lhe perguntou sobre a morte, ele respondeu: se ainda não entendes a vida, como podes entender a morte? O seu enfoque era resolutamente humanista e terreno. Não negava o divino, simplesmente acreditava que a nossa tarefa principal está aqui, com os vivos, resolvendo os problemas deste mundo. Respeitar os espíritos, mas mantê-los à distância, essa era a sua máxima. No final da sua vida, Confúcio regressou ao seu estado natal de Lu, que sentia-se um fracassado. O mundo continuava em guerra, os governantes continuavam corruptos.
Morreu acreditando que a sua filosofia tinha caído em ouvidos moucos, enterrada pelo ruído das espadas. Que enganado estava. Os seus discípulos recolheram os seus ditos e conversas num livro que conhecemos como As Analectas. Este texto fragmentado e às vezes críptico converter-se-ia na pedra angular da cultura chinesa. Durante a dinastia Han, séculos após a sua morte, o confucianismo foi adotado como a ideologia oficial do Estado. Criou-se um sistema de exames imperiais baseados nos seus textos. Para ser funcionário público na China durante 2000 anos, tinhas de conhecer Confúcio. Isto cimentou uma sociedade onde o poder intelectual estava acima do poder militar, pelo menos em teoria. O erudito, o homem de letras, converteu-se no ideal social, deslocando o guerreiro. Algo quase único na história das grandes civilizações. No entanto, o legado de Confúcio também tem sido criticado. Foi acusado de fomentar o autoritarismo, de relegar a mulher para um segundo plano e de travar a inovação ao olhar sempre para o passado. Essas críticas têm fundamento e fazem parte do debate moderno. Mas reduzir Confúcio a uma ferramenta de opressão é ignorar a profundidade do seu humanismo. A sua insistência em que o governo deve servir o povo e que o líder deve ser julgado pela sua moralidade é uma mensagem eternamente revolucionária. No mundo atual, hiperconectado mas fragmentado, onde as formas sociais se dissolvem e o individualismo reina supremo, a voz de Confúcio faz-nos perguntas incômodas. Esquecemos a arte de nos relacionarmos? Perdemos o ritual que nos humaniza? A sua ideia de que a liberdade não está em fazer o que se quer, mas em dominar os próprios desejos para servir o bem comum, choca frontalmente com a nossa cultura contemporânea. E talvez por isso seja tão necessário ouvi-lo, como um contrapeso num espelho diferente. O conceito de Ren lembra-nos que a empatia não é um luxo, é uma necessidade de sobrevivência. O conceito de Li lembra-nos que as formas importam, que a cortesia é o lubrificante que evita que a engrenagem social se incendeie pelo atrito. Confúcio ensina-nos que a sociedade não é um contrato entre estranhos, mas uma grande família estendida. Que cada ato, por pequeno que seja, reverbera na rede da humanidade. Que cultivar o nosso próprio caráter é o primeiro passo para arranjar o mundo. Não precisamos de concordar com todas as suas respostas para valorizar as suas perguntas. A busca de uma ordem social baseada na bondade e no respeito mútuo é um projeto que nunca termina. É a arquitetura da alma humana. Assim, da próxima vez que saudarem alguém, que respeitarem uma tradição familiar ou que pararem para pensar em como as suas ações afetam a sua comunidade, lembrem-se do velho mestre de Lu. Sem saber, estão a caminhar pelas sendas que ele traçou. O pensamento de Confúcio sobreviveu à queima de livros do primeiro imperador, a revoluções, a invasões e à modernidade vertiginosa. Sobreviveu porque tocou uma fibra essencial da nossa natureza, o nosso desejo de pertencer e de viver em harmonia. Espero que este percurso pelas ideias fundamentais de Confúcio vos tenha dado uma nova perspectiva sobre o que significa ser humano em sociedade. Não esqueçam que a sabedoria antiga é muitas vezes a notícia mais fresca. Agora quero ouvi-los a vocês. Que conceito de Confúcio acreditam ser mais necessário no mundo de hoje? O Ren, a benevolência? Ou o Li, o ritual? Deixem-me saber nos comentários. Adoro ler as vossas reflexões. Aprofundemos um pouco mais na psicologia do Junzi antes de terminar. Confúcio dizia que o homem superior é digno, mas não orgulhoso. O homem inferior é orgulhoso, mas não digno. Esta distinção é sutil, mas poderosa. A dignidade nasce da confiança interna na própria virtude. Não necessita de aplausos externos. O orgulho, em contrapartida, é frágil, depende da validação dos outros. O Junzi tem um centro de gravidade interno. O Xiaoren é uma folha ao vento da opinião pública. Também é vital entender o conceito de Shu, ou reciprocidade. Quando lhe pediram a Confúcio uma só palavra que pudesse guiar uma vida inteira, ele disse: não é a reciprocidade tal palavra? É a capacidade de inferir os desejos dos outros a partir dos próprios. Isto eleva a moral confuciana acima de um simples código de regras. Não se trata de seguir um manual, mas de usar a própria experiência humana como bússola. Se algo me dói, assumo que doerá ao meu irmão. É uma ética da imaginação. Voltando à política, Confúcio tinha uma aversão profunda pela litigação. Dizia: em ouvir litígios, sou como qualquer outro. O que é necessário é fazer com que não haja litígios. O seu ideal não era ganhar sentenças, mas uma sociedade onde os conflitos se dissolvessem por mútuo acordo. Isto explica por que, tradicionalmente, na Ásia Oriental, se valoriza mais a mediação e o compromisso do que a vitória legal absoluta. Ganhar humilhando o outro não é uma vitória real, porque semeias a semente do ressentimento e da vingança futura. Confúcio também foi um realista sobre a natureza humana.
sabia que a perfeição é inatingível. Mesmo ele próprio admitia as suas falhas. Disse, se me dessem uns anos mais, 50 para estudar o I Ching, talvez pudesse libertar-me de grandes erros. Esta humildade é chave. O sábio não é o que sabe tudo, mas o que conhece os limites do seu conhecimento. Saber o que sabes e saber o que não sabes, isso é o verdadeiro conhecimento. Uma lição vital em nossa era de desinformação e arrogância. Outro ponto interessante é a sua visão da riqueza. Confúcio não condenava a riqueza em si mesma, mas sim a riqueza mal adquirida. Riqueza e honra obtidas injustamente são para mim como nuvens flutuantes, dizia. O material é efêmero, a integridade é eterna. Mas se a riqueza se pode obter por meios morais, ele não a rejeita. De facto, reconhece que é difícil ser virtuoso com o estômago vazio. O bom governo primeiro deve enriquecer o povo e só depois educá-lo. O pragmatismo e o idealismo andam de mãos dadas. O legado de Confúcio estendeu-se para além da China. Coreia, Japão e Vietnã absorveram profundamente os seus ensinamentos. Em cada país, o confucianismo adaptou-se, misturando-se com tradições locais, mas mantendo o seu núcleo ético intacto. No Japão, por exemplo, a lealdade do samurai ao seu senhor é uma adaptação direta da ética confuciana, embora com um tom mais marcial do que o original chinês. A ética do trabalho e a ênfase na educação nestes países têm uma raiz confuciana inegável. Mesmo hoje, os chamados tigres asiáticos devem grande parte do seu sucesso econômico rápido a esta estrutura social disciplinada, orientada para o grupo e para a educação, que Confúcio instaurou há 2.500 anos. É uma força cultural viva. Mas voltemos ao homem. Conta-se que Confúcio adorava música ao ponto de esquecer o sabor da comida por 3 meses após ouvir uma melodia sublime. Isto mostra-nos um ser humano apaixonado, não um burocrata frio. A sua vida foi uma busca incessante da beleza na conduta. Para ele, um ato moral era também um ato estético. Fazer o correto tinha uma elegância intrínseca, como uma dança bem executada. A ética e a estética eram uma só coisa. Às vezes é criticado por ser conservador, e era. Mas o seu conservadorismo tinha um fim radical: preservar a humanidade em tempos desumanos. Às vezes, apegar-se à tradição é a única forma de não ser arrastado pela barbárie. Imaginemos por um momento que Confúcio pudesse ver o nosso mundo. Que pensaria das nossas democracias? Provavelmente o horrorizaria a polarização, a falta de respeito no debate público e a obsessão pelos direitos sem responsabilidades. Mas também se maravilharia com o nosso acesso ao conhecimento. Ele, que tinha que copiar livros à mão em tiras de bambu, veria na internet a ferramenta suprema para a educação universal. Embora certamente nos advertiria sobre a qualidade do que consumimos. A sua mensagem final é de esperança. O mundo pode estar partido, mas nós temos as ferramentas para o reparar. E essas ferramentas não são externas, estão no nosso interior, na nossa capacidade de amar, de respeitar e de melhorar a cada dia. Confúcio não prometeu um paraíso no céu. Prometeu que se nos esforçarmos podemos construir uma sociedade digna sob o céu. Uma sociedade onde o ancião tenha paz, o amigo tenha confiança e o jovem tenha ternura. Este ideal, a grande harmonia, ou Datong, tem sido o sonho da China por milênios. E embora nunca tenha sido plenamente alcançado, serviu como a estrela do norte para guiar navegantes através das tempestades da história. Ao encerrar esta análise, quero que fiquem com a imagem desse mestre itinerante, empoeirado e cansado que nunca se rendeu. Que acreditou no ser humano mesmo quando o ser humano lhe dava razões para não o fazer. Essa fé obstinada é a sua maior lição. A filosofia não é algo que se estuda, é algo que se vive. Como dizia ele, não importa o quão devagar vás, desde que não pares. O caminho do Junzi está aberto para todos nós aqui e agora. Percorremos desde o caos da dinastia Zhou até a ética do século XXI. Desvendamos conceitos complexos e espero que agora vejam o mundo com um matiz um pouco mais confuciano. Se este vídeo vos aportou valor, se vos fez pensar, então o ritual de partilhar conhecimento funcionou? Agradeço profundamente o vosso tempo e a vossa atenção, o recurso mais valioso que tem. Não esqueçam de subscrever ao canal e ativar o sino. É a melhor forma de apoiar este conteúdo e garantir que não perdem a nossa próxima imersão nas grandes ideias da humanidade. Vemo-nos no próximo vídeo.